Olá, eu sou a Beatriz Cortes Rodrigues dos Santos, aluna de Engenharia Civil da Poli-USP, e eu vou apresentar o trabalho Implementação do número de Womersley na ferramenta OpenFOAM para modelagem hemodinâmica de vasos sanguíneos. Esse trabalho também tem autoria da aluna Amanda Sayuri Oizuni e foi orientado pelo professor Dr. Fernando Akira Kurokawa. As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo, como é possível ver nas imagens ao lado, que mostram notícias sobre esse assunto em diferentes países, sendo o fluxo sanguíneo cerebral um fator essencial para a manutenção da vida. Então, alterações na hemodinâmica, como a formação de placas ateroscleróticas, aumentam significativamente o risco de AVC. Nesse contexto, compreender a dinâmica do sistema circulatório é fundamental para o diagnóstico e a definição de estratégias terapêuticas. A dinâmica de fluidos computacional, CFD, integrado ao exame de imagens, surge como uma ferramenta promissora para se fazer simulações realistas e personalizadas. Apresentada essa contextualização, o objetivo desse trabalho é desenvolver condições de contorno mais próximas da realidade fisiológica nas simulações hemodinâmicas em CFD. Para isso, o primeiro passo foi implementar uma pressão oscilatória como condição de entrada da simulação que fosse capaz de reproduzir os perfis de velocidade sanguíneos de acordo com diferentes números de Womersley. Além disso, também estamos trabalhando na aplicação do modelo Wind-Kessel como condição de saída da simulação, a fim de representar de forma mais fiel a impedância vascular, e também na utilização de modelos serológicos não newtonianos, que refletem o comportamento real do sangue. Dessa forma, busca-se aumentar a fidelidade fisiológica das simulações e ampliar sua aplicabilidade clínica. Como metodologia, optamos por começar com uma revisão teórica sobre hemodinâmica, que serviu de base para as próximas etapas. Em seguida, o foco foi implementar a condição de contorno de pressão oscilatória na entrada, a fim de reproduzir perfis pulsáteis mais realistas. As primeiras simulações realizadas foram bidimensionais, 2D, em geometrias simplificadas para validação inicial. A partir daí, estendeu-se a análise para simulações em 3D e também em geometrias arteriais mais complexas, aproximando os casos das condições reais. E, por fim, preparou-se a estrutura necessária para a implementação futura do modelo Wind-Kessel na saída, o qual já foram realizados alguns testes. Para entender melhor do que se trata o trabalho, vamos falar um pouco sobre o número de Womersley, WO. Ele indica como o fluxo pulsátil reage às forças de inércia em relação às forças viscosas nos vasos sanguíneos. Na forma apresentada, o número de Womersley depende do raio do vaso, da frequência cardíaca, da densidade e da viscosidade do sangue, controlando assim o formato do perfil de velocidade ao longo do ciclo cardíaco. Dessa forma, partiu-se para as simulações numéricas. Nesta simulação 2D, utilizamos uma seção longitudinal de um vaso sanguíneo com comprimento equivalente a 10 vezes o diâmetro. A malha foi composta por 36 mil células quadradas uniformes, definida após uma análise de convergência. O passo de tempo adotado foi de 10 a menos 4 segundos, com tempo total simulado de 50 segundos, o que demandou aproximadamente 18 horas de cálculo computacional. No vídeo, podemos observar o comportamento do perfil de velocidade pulsátil para o número de Womersley igual a 5. Para validar as simulações 2D, os resultados de velocidade obtidos numericamente foram comparados com uma solução analítica conhecida, de London e Tordesilhas. O gráfico exibido mostra os resultados para diferentes números de Womersley, evidenciando que os perfis simulados seguem de forma consistente o comportamento previsto analiticamente. As fórmulas da solução analítica apresentadas no slide permitem calcular o perfil de velocidade ao longo do ciclo cardíaco, servindo como referência para avaliar a acurácia das simulações computacionais. A mesma configuração da simulação bidimensional foi feita para a geometria 3D do vaso sanguíneo, que permite uma análise mais realista do fluxo pulsátil. Os gráficos da imagem mostram a comparação entre os resultados numéricos e a solução analítica tridimensional. Sendo assim, pode-se observar que os perfis de velocidade obtidos computacionalmente seguem de forma consistente o comportamento esperado, validando também o modelo tridimensional, e ampliando dessa maneira a compreensão do escoamento em vasos reais. Ainda foram feitas simulações em geometrias arteriais complexas, como bifurcações arteriais e artérias com estenoses, exibidas no slide. Essas geometrias permitem analisar o fluxo sanguíneo em condições mais próximas da realidade clínica, identificando regiões de alta e baixa velocidade e possíveis pontos críticos. Para trabalhos futuros, planejamos implementar a condição de saída baseada no modelo Wind-Kessel, comparar diferentes modelos serológicos, validar os resultados com dados clínicos disponíveis e analisar parâmetros hemodinâmicos importantes como a tensão de cisalhamento na parede do vaso e a pressão através da parede. Gostaríamos de agradecer pelo apoio fornecido para esta pesquisa pelo Programa Unificado de Bolsas da Escola Politécnica da USP e muito obrigada pela atenção.